Bom, pessoal, agora a gente vai estudar a nossa próxima ferramenta estatística, né? Que é conhecida como teste T, teste T de Student, tá? E vocês vão perceber aqui, ó, que esse teste T, as nossas próximas 4 ferramentas que a gente vai estudar é o teste T. Então já deu para perceber que a mesma ferramenta estatística, ela tem 4 aplicações distintas. E, inclusive, isso aqui é muito importante vocês saberem distinguir a aplicação dela, porque inclusive até o modo de fazer o cálculo é diferente também, tá? Então, é uma ferramenta estatística que tem 4 aplicações diferentes, e a gente vai estudar ela separado, para ficar bem marcado assim, a diferença de uma para outra. Mas as 4, digamos que os 4 modos aqui, eles fazem parte do mesmo modelo de cálculo, que é o teste T. Esse nome teste T, ele tem uma história legal, né? É uma ferramenta matemática, né, estatística, inventada por um xará meu de profissão, que ele é formado, ele era químico industrial. E esse camarada, ele era químico industrial da cervejaria Guinness, na Irlanda, lá em Dublin, lá. E ele inventou isso daí, olha, é muito, nem me lembro agora, mas é bem antigo essa invenção aqui. E eu sei que na época a cervejaria hesitou muito em deixar que ele publicasse essa invenção dele, né? Imagina, uma coisa muito versátil. E agora, com o tempo, vocês vão ver o quão é importante esse tipo de teste. E ele queria publicar para o mundo, né, o que ele tinha inventado. E a cervejaria deu uma segurada por um tempo, mas depois permitiu que ele publicasse essa invenção dele, só que ele não poderia divulgar o nome dele no artigo que ele publicou, né? Então ele teria que publicar um artigo, foi o que ele fez, né? Ele publicou um artigo científico, mas não botou o nome dele no artigo, né? Uma coisa bem interessante. E ele colocou um pseudônimo. Até que tem autores, né, que fazem isso também, né? Escrevem livros, mas no nome do autor ali é um pseudônimo, não é o nome dele mesmo. E ele publicou um artigo usando o pseudônimo. E o pseudônimo que ele usou foi o student, que seria a tradução seria o estudante ou o aluno, né? Então, na real, é interessante que o nome teste T, o Tzinho é minúsculo, né? Não botem o T maiúsculo assim. O nome do teste chama teste T de Student. Então, olha, é um dos testes mais conhecidos dentro do mundo da estatística, eu acho, tá? Um dos mais conhecidos. Teste T de Student. E marquem bem isso na cabeça de vocês. Ele tem 4 aplicações distintas. Então, cada vez que uma pessoa disser para ti, eu fiz o teste T, tá, mas qual teste T tu fez, sabe? Não é um teste T, tem 4 tipos de teste T. E eu vou ficar bem... Vocês vão entender bem direitinho que são 4 coisas diferentes, tá? Beleza? Então, assim, ó. Qual é o primeiro teste T que a gente vai estudar? É um teste T que ele é usado para a gente calcular o intervalo de confiança, tá? Então, eu até vou chamar bastante esse assunto de intervalo de confiança, tá? Eu sei que ele faz parte do teste T, mas é o intervalo de confiança. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Aqui está o meu material, né? Aqui do lado está a última planilha que a gente fez, nós estávamos fazendo o teste Q, né? Q de queijo ali. Então, agora eu vou fazer assim, eu vou criar uma planilha nova aqui. Uma planilhazinha nova, zerada, né? Vamos dar um nome para ela. Vou chamar daqui de IC, intervalo de confiança, tá? E deixa eu colocar uma corzinha aqui. Intervalo de confiança. Bom, aqui eu vou explicar primeiro a teoria, né, rapidão aqui da teoria, que é bem facilzinho fazer isso aqui, né? O que é o intervalo de confiança? É o seguinte, pessoal. Quando a gente faz uma medida, né, nessa medida a gente tem um valor médio, né, o valor médio. E sempre depois do valor médio a gente tem o desvio padrão, que é uma coisa que a gente aprendeu a calcular. Inclusive o símbolo dele é o S, tá? Esse desvio padrão, ele já é o desvio padrão da nossa medida, ponto final, a gente já fez isso. Só que tem um detalhe, é possível, escutem bem, é possível a gente diminuir aquele desvio padrão. Perceba que o desvio padrão é aquele leve erro que a tua medida tem, né? Vamos supor, vamos fazer assim, ó.
eu vou explicar meio que por aqui, ó. Quando a gente estudou desvio padrão, tá vendo essa planilha aqui de desvio padrão? Foi o seguinte, ó. Vou pegar ela aqui, vou dar um Ctrl C e vou grudar aqui no meu intervalo de confiança e vou dar um Ctrl V. Pronto. Perceba que quando a gente aprendeu o desvio padrão, que era calcular o S, né, como é que calculava e tudo mais, e a gente chegou na seguinte conclusão, ó, eu posso afirmar que eu medi cobre na amostra, a concentração que eu achei, o valor médio é 13,48, mais menos 0,36. Quando eu escrevi esse mais menos aqui, eu escolhi o meu desvio padrão, porque é o desvio padrão que eu tive, entenderam? Então, quando uma pessoa recebe uma resposta dessas, ela já sabe que esse meu resultado ele pode oscilar até 13,84 ou até 13,12, entenderam? Porque é isso, ponto final. E aí, então, esse teste T de Student, que nos permite também fazer um cálculo de intervalo de confiança, seria uma ferramenta estatística para a gente tentar diminuir esse 0,36. Ou seja, eu vou dar a mesma resposta da concentração de cobre, mas eu vou informar um valor menor de variação. Aí vocês poderiam pensar, pô, mas se o desvio padrão já deu 0,36, como é que tu vai diminuir o desvio padrão? Aí é que tá. Eu não vou usar mais o desvio padrão. Eu vou usar essa expressão aqui, ó, intervalo de confiança. Aí, quando a gente usa o intervalo de confiança, sempre a gente tem que informar qual é a porcentagem de certeza que eu tenho naquele meu intervalo de confiança. Então a gente sempre vai escolher aquela porcentagem de certeza. Lembram? Eu acho que isso não é mais novidade para vocês, que a gente acabou de fazer o teste Q. E a gente escolheu o grau de certeza que a gente queria. Eu queria um grau de certeza de 90%, eu queria um grau de certeza de 95%, eu queria um grau de certeza de 99%, entenderam? Então, escolher intervalos de confiança, a gente sempre vai ter que escolher dentro das tabelas do teste T qual é o grau de certeza, ou grau de confiança, sei lá como queiram chamar, mas qual é o grau de certeza que a gente quer informar aquela resposta. Para que fique claro, se a gente escolhesse o grau de certeza 100%, entenderam? Tipo assim, eu quero o grau de certeza 100%. Não, se tu quer o grau de certeza 100%, então tu não faz o cálculo do intervalo de confiança. Tu pega e usa o teu desvio padrão, entenderam? Se tu quer afirmar, não, eu quero afirmar com 100% de certeza. Tá, então tu não esquece o intervalo de confiança e vem para o desvio padrão. Só que muitas vezes, pessoal, é interessante a gente dar uma diminuída no desvio padrão e aí começar a usar o intervalo de confiança. Principalmente para coisas assim, ó, querem ver? Agora não é época de eleição, né? A cada vez que é época de eleição, sempre aparece na televisão a intenção dos candidatos, a intenção de voto em diferentes candidatos. E prestem atenção quando um dia vocês virem esse tipo de notícia. Sempre que o repórter, o jornalista lá apresenta aquela intenção de voto do candidato, sempre ele diz que a pesquisa teve uma margem, uma intenção de voto de 2% a mais ou 2% a menos. Lembram disso? Só que agora, acho que talvez uma coisa vocês nunca lembram, é que no final o repórter sempre diz assim, ó, essa pesquisa tem um grau de confiança de 90%. Vocês lembram disso? Inclusive, eu até vou dizer para vocês, eu que já dou aula disso aqui faz muitos anos, a televisão começou a falar esse negócio de que aquela pesquisa tinha um grau de confiança de 90%. Olha, isso não deve fazer umas 2 eleições para trás, no máximo 2 eleições para trás. Há 3 eleições para trás, nunca a televisão falou isso aí. A televisão só falava isso, era o intenção de voto era tanto, com um erro para tanto para cima e erro tanto para baixo. Não diziam essa informação estatística. E outro, digo mais, há umas quantas eleições para trás, que eu lembro disso, a televisão também nunca nem dizia que tinha aquele erro de tanto para cima e erro para baixo. Então percebam que a gente que, pelo menos alguma coisa que a gente sabe mais, né? A gente consegue perceber que o próprio jornalismo, né, ele vai ficando cada vez mais completo assim nas informações, né? Então é bem interessante assim, pelo menos no meu não muito tempo de vida, né? Tenho agora 46 anos, mas eu já consigo perceber claramente assim, dá para perceber bem claro assim o quanto a televisão vai complementando as coisas, né? Tá bem mais completa as informações, né? Então é bem isso.
O que nós vamos aprender agora, que é o intervalo de confiança, é exatamente a ferramenta estatística que a gente dá uma diminuída no desvio padrão. Só que aí a gente sempre vai ter que afirmar isso. Com tantos por cento de certeza, eu posso afirmar que a medida de cobre era 13,48, mais menos, e aí vai dar um valor menor que esse. Ó. Em vez de dar 0,36, eu vou dizer um valor menor que isso. Antes de eu ir já começar a fazer os cálculos, eu quero fazer um comentário também. É o seguinte, ó. Para que fazer isso? Para quê? Para que fazer? Por que não deixa só o desvio padrão e esquece isso? Porque é legal fazer isso. Por exemplo, naquela notícia da reportagem, se tu expressa o desvio padrão, que é o teu 100% lá do teu erro, né? Talvez dois candidatos fiquem igualados ali, né? Agora, se tu fizer essa ferramenta de usar o intervalo de confiança e dar uma diminuída no desvio padrão, talvez já mostre para vocês que não tem o que a televisão chama de empate técnico, né? Empate técnico para a TV é quando a margem de erro para menos de um encosta na margem de erro para mais do outro, entenderam? E fica sombreado ali, né? Dois candidatos aí, eles dizem que é empate técnico. Por quê? Porque a margem de erro para mais de um e a margem de erro para menos de outro, elas se encostaram. E aí, se tu usar essa ferramenta do intervalo de confiança, tu consegue desencostar as duas margens de erro. Por quê? Porque tu está diminuindo esse mais menos aqui, ó. Acho que vocês estão me entendendo, né? Então é isso. Isso é a importância aqui da ferramenta intervalo de confiança, tá? Então agora eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz esse cálculo. É bem fácil. Deixa eu voltar para cá, eu vou me agarrar nessa planilha aqui, né? Até já copiei aquela aqui para o intervalo de confiança. Só que o que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar algumas coisas que não me interessam, né? Então aqui eu vou apagar esse quadrado aqui que eu não quero usar. Esse quadradinho aqui eu vou deixar ele aqui porque eu vou usar ele. O que mais que eu vou fazer aqui? Ah, essa equação aqui não é a equação que eu quero. Inclusive a equação que eu quero é essa daqui, né? Eu vou copiar essa equação aqui para cá. Para mim copiar eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui e agora eu vou copiar símbolo do Windows, Shift S, vou copiar ela, porque ela tá bonitinha aqui, né? Não vou fazer ela de novo, é mais fácil, mais rápido, né? Eu copiar ela, vou copiar ela para cá, vou copiar isso aqui para cá, tá aqui a coisa, o que mais que eu vou fazer? Ah, aqui eu vou voltar para cá e vou desfazer o que eu fiz, né? Porque eu não vou estragar meu material aqui, tá? Então já fiz isso aqui. O que mais que eu vou fazer? Aqui eu vou fazer esse cálculo aqui de dois jeitos, tá? Então eu vou calcular o meu intervalo de confiança de dois jeitos, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Intervalo de confiança, eu vou colocar uma cor diferente aqui. Vai ser esse amarelão aqui, tá? E aqui vou dar um Ctrl C, aqui vou dar um Ctrl V. Eu vou apagar esse cálculo aqui, porque é outro cálculo, né, que eu vou fazer. E o cálculo é esse daqui, tá? Bom, para fazer o cálculo, já deu para ver que a gente vai precisar de tabelas, né? A gente vai precisar de uma tabela. Porque é o seguinte, ó. O cálculo do intervalo de confiança, ele é o valor médio, né? Isso aqui a gente não precisa usar no cálculo. Na verdade, o cálculo do intervalo de confiança, que é aquele mais menos ali, é só pegar um valor t, que é um valor tabelado, multiplicar pelo desvio padrão e dividir pela raiz quadrada do número de medidas. No nosso caso, que foi 5 medidas, né? Então, uma conta bem simples, é pegar um valor tabelado, multiplicar pelo desvio padrão, que está aqui, né? 0,36, e depois dividir por raiz quadrada de 5. É só essa conta. A questão é saber onde é que está essa tabela do teste T. Então aqui eu vou abrir para vocês, ó. Na real eu tenho aberto que eu só arrastar para cá. Esse aqui é o livro do Harris. Tá gigante aqui, né? Esse aqui é o livro do Harris e aqui tem a tabela do teste. Tem uma tabela do teste T no livro do Harris. Eu vou pegar e vou copiar essa tabela aqui, ó. Vou copiar ela aqui, que nem eu sempre faço, né? Vou copiar essa tabela. Vou tirar isso aqui daqui. E vou colar essa tabela aqui embaixo. Tá? Ctrl V. Pessoal, agora eu já posso deixar a tela cheia aqui do Excel, porque o que eu queria falar de lá eu já falei, né? Estourou meu tempo aqui, parem.